Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Com alegria que nós começamos o programa Discípulos e Missionários. No programa Discípulos e Missionários de hoje, refletiremos o tema O Dia do Papa, tendo em vista a celebração da solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. A liturgia comemora São Pedro e São Paulo, estes dois grandes apóstolos da Igreja, presentes nos inícios do cristianismo. É uma solenidade muito antiga, já celebrada pela Igreja. O Dia do Papa é celebrado também no mesmo dia em que os santos, esses santos, Pedro e Paulo, eles se tornaram, portanto, essas referências, essas colunas da Igreja Católica. Para refletir conosco sobre esse tema, temos a presença do Cardeal Arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários, Dom Odilo. Pois não, com alegria, mais uma vez estamos aqui e quero saudar a todos, desejar que seja um bom programa, que tenha um bom proveito. De fato, a comemoração dos apóstolos Pedro e Paulo para a Igreja é muito importante, porque os dois são considerados como as colunas da Igreja e, de fato, são os dois apóstolos em maior destaque. E a Igreja se refaz, que era Pedro, que era Paulo. Claro, Pedro, que recebeu de Jesus o maior encargo de ser aquele que confirma a Igreja no caminho, na fé, aquele que tem o poder das chaves, e, porém, Paulo, não menos importante por ser o apóstolo missionário. Então, se diz que Pedro e Paulo representam as duas dimensões da Igreja. Uma é a comunidade reunida na unidade em torno de Pedro, em torno da fé, em torno justamente da Eucaristia. E outra é a Igreja em missão, a Igreja que está sendo chamada, está sendo integrada cada vez mais na comunidade de fé. Odilo, no dia 1º de julho, a Igreja também celebra a Beata Assunta Marchetti, que viveu aqui em São Paulo. Isso, ou seja, a celebração dessa Beata também tem uma importância para a Igreja, principalmente para a Igreja em São Paulo. Sim, ela é uma missionária, nasceu na Itália, mas veio ao Brasil no final de 1800, ainda jovem, e aqui passou o resto da vida como missionária entre os migrantes, cuidando de órfãos, doentes, idosos, e organizou um imenso trabalho de caridade. É cofundadora de uma congregação religiosa feminina, das Irmãs Missionárias Escalabrinianas, missionárias de São Carlos Borromeu, e viveu a vida dela praticamente toda em São Paulo, cidade de São Paulo, embora tenha passado um pequeno período no Rio Grande do Sul, e um outro pequeno período também no interior de São Paulo, perto de São José do Rio Preto, mas senão foi a vida toda em São Paulo, onde ela fez um trabalho imenso. Que bom. E foi beatificada há poucos anos, aqui mesmo em São Paulo, e por isso é uma alegria que nós estejamos também lembrando dela. É importante lembrar os santos que viveram no Brasil, que santificaram a Igreja aqui no Brasil através do seu testemunho. O programa Discípulos e Missionários tem a participação de algumas pessoas. A Lídia, ela quer fazer para Dom Odilo a sua pergunta. Vamos acompanhar a pergunta da Lídia. Gostaria de saber o que aprendemos com São Pedro. Muita coisa, aprendemos com São Pedro. Primeiramente, São Pedro é o grande apóstolo apaixonado por Jesus. São Pedro tem um temperamento assim explosivo, às vezes ele fala sem refletir muito. Jesus faz várias correções a Pedro, mas Pedro tem um enorme amor a Jesus. E no fim, Pedro dá a vida por Jesus. Então, acho que de São Pedro nós podemos aprender sobre tudo isso, o grande amor dele por Jesus, apesar dos seus defeitos humanos, O grande amor, a fidelidade a Jesus, apesar de também ele ter, por medo, por fraqueza, ter renegado Jesus durante a paixão,
mas depois claramente reconheceu, chorou amargamente e depois fez a tríplice profissão de amor a Jesus. Senhor, tu sabes que te amo. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Eu acho que é bonito aprender isso de Pedro. Por outro lado, Pedro, não só dele aprendemos, mas Pedro representa a verdade da fé. Ele recebeu o encargo de Jesus para confirmar os irmãos na fé. E é o papel de Pedro, e naturalmente o sucessor de Pedro, manter a igreja unida na fé, unida no ensinamento dos apóstolos, unida na caridade e na missão. Temos uma outra participação, é o Vinícius, que também pergunta para Dom Odilo. Vamos ouvir a pergunta do Vinícius. Eu gostaria de saber qual é o testemunho de Paulo que podemos levar até hoje. Vinícius, olha, São Paulo tem muito a nos ensinar. É bom ler os Atos dos Apóstolos, ler as cartas de São Paulo, a gente fica apaixonado por este apóstolo também tão grande, tão generoso, que embora no início da sua vida como jovem, ele não seguiu Jesus. Ele inclusive perseguiu os cristãos até aquele momento do encontro pessoal dele com Jesus no caminho de Damasco, e aí ouvindo a voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Pergunta a ele. Eu sou Jesus a quem tu persegues, e o que devo fazer? E aí, a partir disso, muda a vida inteiramente, muda a vida dele e passa a viver a vida inteira dedicado a Jesus. E ele vai falar disso várias vezes nas suas cartas, vai contar a história da conversão dele. E é bonito que ele diz, em certo momento, nas suas cartas, a minha vida é Jesus Cristo, o meu viver é Cristo. Não há coisa mais preciosa para mim, na minha vida, ter encontrado Jesus Cristo. São Paulo é muito rico de exemplos, de ensinamentos, vale a pena ler e conhecer mais o apóstolo São Paulo. Você também pode participar do programa Discípulos e Missionários enviando para nós seu e-mail através do seguinte endereço: discípulosemissionários@cançãonova.com. discípulosemissionários@cançãonova.com. Você pode mandar a sua pergunta ou sugestão de algum tema que você gostaria que o nosso arcebispo, Dom Odilo Scherer, refletisse conosco. Temos ainda uma terceira participação, é a Rita, que faz agora a sua pergunta a Dom Odilo. Vamos acompanhar. Olá, Dom Odilo, meu nome é Rita. O que é o óbolo de São Pedro? O óbolo de São Pedro é o nome que nós damos à coleta feita para o Papa no dia de São Pedro e São Paulo. Óbolo significa doação. Óbolo da viúva, a oferta da viúva, a doação da viúva. Então, óbolo é a doação. E na festa de São Pedro e São Paulo, em toda a igreja, no mundo inteiro, é feita a coleta nas missas, nas celebrações, e o resultado dessa coleta é enviado ao Papa. Que pode pôr até entre aspas, ao Papa. O Papa não é que vai pegar esse dinheiro, não vê esse dinheiro, mas é claro que vai num fundo. E o Papa, a partir deste fundo que se faz todos os anos, ajuda em muitas situações, não só a igreja, mas também em situações de catástrofes, por exemplo, terremoto, ou um incêndio grande, ou um furacão, ou alguma situação de miséria, de pobreza, de fome. O Papa ajuda. Então, em outros países, este óbolo de São Pedro é também dito a oferta para a caridade do Papa. Em outras palavras, o Papa faz a caridade onde mais necessita, também em nosso nome. E nós ajudamos o Papa para que ele possa, em nome de todos nós, de toda a igreja, fazer a caridade. É muito bonito e por isso a gente encoraja que todos, em todas as igrejas no Brasil, façam também a sua oferta neste domingo de São Pedro e São Paulo, para o óbolo de São Pedro. O que é recolhido é enviado, sim, para o Papa, para quem administra isso em nome do Papa, para que possa ser encaminhado para o seu destino pouco a pouco.
Estamos chegando ao final do programa Discípulos e Missionários. Dom Dilo, suas palavras finais e sua bênção. Pois não, nós estamos iniciando o mês de julho, acabamos o mês de junho, com tantas festas, festas juninas, mas julho, mês de inverno, continuam muitas festas, é também um mês de um pouco de descanso, ainda mais nesse ano que nós temos ainda a Copa do Mundo até meados do mês, então muita gente também descansa. Eu desejo que todos tenham um bom mês de julho e não esqueçam dos pobres nesse tempo, que sobretudo no sul do Brasil faz frio, que eles não passem frio, não passem fome, não passem necessidade, mas tenham a nossa solidariedade. E de modo todo particular, rezemos pelo Papa, rezemos nas intenções da Igreja, na festa de São Pedro e São Paulo e também a nossa generosa oferta, nosso óbolo para a caridade em relação aos irmãos mais necessitados do mundo inteiro. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.